Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Flávio Colim, Terror no Inferno Verde, certo? Publicação de luxo da editora Pipoca e Nanquim de 2021, setembro para ser exato, certo? Nessa edição aqui a gente vai trazer, o gibi traz o gênio de Flávio Colim, em toda a sua grandiosidade nessa coletânea de histórias, certo? Um gibi formato grande, formato magazine, numa coletânea de histórias muito boas, certo? Seja do Flávio Colim produzindo sozinho, tanto roteiro como arte, certo? Seja em parcerias, certo? Parceria, na verdade, com o Wilson Carlos Magno, que a gente vai ver mais ao longe. Primeiro a gente tem uma contextualização, um texto muito bom aqui, que a editora proporcionou, dando todo um panorama de Francisco Ucha, certo? E em seguida temos várias histórias. A gente abre aqui com Honorato, uma história, envolvendo uma lenda indígena, certo? De duas cobras aí nascidas de uma mulher, certo? Essas primeiras histórias, são várias histórias, com um tema bastante específico do horror, A gente vai ver uma espécie de horror, do Flávio Colim, Aqui essa história aqui é muito boa, que é tipo uma crônica. Já leu Dickens, que é inspirado em The Man Who Liked Dickens, de 1933, do escritor Evelyn Waugh, onde um sujeito, ele para, ele fica isolado numa aldeia indígena, onde outro colono, outra pessoa estrangeira se encontra lá, e aí uma relação se estabelece porque esse cara começa a ler livros de Dickens para esse sujeito, É um conto muito legal, certo? E Filho do Urso, uma outra adaptação, de um outro conto, One Alaska Night, de 36, do romancista Barrett Willoughby, São, assim, aqui nesse gibi, são poucas das referências, estrangeiras que o Colim vai ter, certo? Porque em sua maioria das suas histórias tem todas uma vertente nacional. Ele era muito, aqui em A Arca, um conto aí de dominação e escravismo, certo? Uma história foi sobre confiança, bastante tenebrosa. Aqui, com um poema de Braulio Tavares, desenhado pelo Colim, ilustrado pelo Colim, o caso dos 10 negrinhos, uma história bastante violenta, e sobre uma violência que é cometida contra o povo negro brasileiro, certo? Uma violência que a gente vê todo dia, que é naturalizada, certo? E aí a gente vai ver uma revolta desse povo muito bem justificada, Aqui em O Lunático a gente tem uma ilustração de um versículo da Bíblia, Mateus 17, versículo 17, e Marcos 9, capítulo 9, versículo 23. A gente tem uma ilustração daqui do versículo da Bíblia pela arte do Flávio Colim. Aqui em Os Minata Caraia, certo? É outra história, com essa verve, com essa vibe, nacionalista. E aqui em A Terceira Arca a gente vai ver assinar, inclusive, num pseudônimo, que ele usava, Maviguinier, sei lá que porra quer dizer, onde ele conta uma história, um thriller, parece que é filme de supercine, certo? Então a gente vai ver, são uma coletânea que engloba, muito da versatilidade, de Flávio Colim, tanto como roteiro como em arte. Se em roteiro ele já se destacava, na arte ele é um gênio, O texto, inclusive, do Flávio Ucha, ele diz que o Colim era o herdeiro de Caniff, do Victor Caniff, sei lá, esqueci o nome desse cara, que os artistas não gostam de ter esse negócio, você referencia, você tem inspiração, porque cada artista quer ser único em sua arte. São histórias muito boas, Viu a Caveira, é outra anedota. Ele mistura muito entre horror, certo? Entre histórias aqui religiosas, histórias de lendas indígenas, e até entre o erótico e o cômico, e muitas vezes misturando esses dois, certo? Lá pro final aqui, Terror no Inferno Verde, que dá, a história que dá título ao gibi, certo? A gente vê uma expedição que não se dá mal, e lá pro final a gente vai ver uma mistura mais,
com o erótico, né, e o cômico, certo? Algumas vezes de maneira até aterradora. Essa aqui, inclusive, tem até um aviso da própria editora que tem violência sexual. José Maria é a história mais pesada e mais, mais triste, né, de toda a coletânea, né? Destoa até um pouco, certo? De todo o volume, mas é uma coisa que é importante que se tenha, para que se analise, para que se veja. E aqui em Teimosia, né, com a poema, já com roteiro do Wilson Carlos Magno, em parceria, né, assinava com esse nome a poema, né. A gente tem aqui a mistura, como eu disse, do erótico com o cômico, coisa que a dupla vai exercer muito em Sonadinho, né? Que esse personagem que eles criam, inclusive o Colin adotando outro pseudônimo, né? O Sernambi, certo? Mudando o estilo completamente não, né? Lembra um pouco, mas você vê que o estilo aqui tá menos carregado, muito mais leve, muito mais parecido com o de Ziraldo, inclusive, que dizem que os dois bebem da mesma fonte. Vê aquele negócio de referência que eu disse, que o artista não gosta, que diga, você referencia fulano de tal, ele quer criar o seu estilo único, né? Aqui outra parceria entre a Poema, né, o Wilson Carlos e o Colin, né, assinando como Sernambi, Joaquim o Magnífico, né, na história cômica, né, na história do humor. E aqui, finalizando o álbum, a gente tem Fadas e Fados e Três Pontinhos, uma história muito engraçada, muito boa aí, né? Assinada pelo Colin, misturando aí o erótico com o cômico, né? Envolvendo aí uma zoação aí com Robin Hood, com esse negócio de príncipe, etc e tal. Cara, gibi de luxo, fantástico. Recomendo para quem não conhece Colin, né? Tava baratíssimo na Amazon um dia desse aí, recomendo muito. No final aqui várias homenagens, né, de artistas, inclusive do filho e da filha de Colin, né, nos textos singelos que eles fazem sobre o velho Colin, certo? Muito bom. Recentemente, né, esses últimos anos, o mestre ele tem tido muitas de suas obras publicadas, seja pela editora Pipoque Nanquim, seja pela Conrad, seja pela Comic Zone, Figura, Script, enfim, é só procurar. Quanto mais Colin, melhor, porque isso aqui é um verdadeiro marco dos gibis, não digo nem nacional, marco dos gibis da arte. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem notificações, obrigatórios pela paciência e saudações, e viva Colin!